alguém dizer que a nossa geração infelizmente já se perdeu, mas nem tudo está perdido. Resta o povo escolhido, o sal da terra, a igreja permanece de pé. Quem disse que pra tudo tem um preço? Quem disse que valor se compra com dinheiro? Eu faço parte dos que ainda vivem segundo a palavra. Quem disse que essa geração morreu? Quem disse que o controle Deus perdeu? Eu acredito que Jesus venceu. Eu acredito que o avivamento sou eu. Remanescentes, vamos em frente pra transformar e não se conformar. Remanescentes, vamos em frente até que ele vem anunciar. Quem disse que pra tudo tem um preço? Quem disse que valor se compra com dinheiro? Eu faço parte dos que ainda vivem segundo a palavra. Quem disse que essa geração morreu? Quem disse que o controle Deus perdeu? Eu acredito que Jesus venceu. Eu acredito que o avivamento sou eu. Remanescentes, vamos em frente
Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Todos alegres na presença de Deus, esse Deus maravilhoso, que está acima de todas as coisas. Sabemos que Ele salva, Ele liberta, né? E só temos a agradecer ao nosso Senhor Jesus. Vamos ler aqui um versículo aqui, em Salmo 123, que diz assim a palavra de Deus: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora. Assim, os nossos olhos atentos para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Oh, glórias, né? Que palavra maravilhosa, né? Nós temos que estar atentos, nossos olhos atentos para o nosso Senhor, né? E nós sabemos que Ele é Deus, nós sabemos que Ele salva, nós sabemos que Ele liberta, nós sabemos que Ele dá o fôlego de vida todos os dias, todos os minutos, todos os segundos para nós. Porque se Ele tirar o fôlego de vida de nós, nós não ficamos vivos, né? Nós morreremos. Então nós temos que agradecer esse Deus que nos dá o fôlego de vida, que nos dá a saúde, que nos dá o alimento de cada dia, né? Para nós estar se alimentando. E é isso que nós devemos estar servindo ao nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus. Porque Ele foi quem morreu na cruz por nós, foi Ele que deu a vida, né? Por cada um de nós, cada pecado, né? E nós somos gratos, porque Deus Ele está sempre nos ajudando. O dia a dia, né? É luta, né? Mas nós venceremos, que nem a irmã Silvana disse, falou ainda agora, né? E nós venceremos se nós batalhar contra as coisas ruins e estar orando, né? Constantemente na presença de Deus. Como hoje, dia das mães, né? Muitos se alegraram com as mães, mas eu não tenho mais mãe, né? Deus o levou, mas eu tenho uma alegria no coração de ver essas mulheres que têm, essas jovens, né? Essas crianças que têm mãe, né? Que cuida de cada um. Eu fico alegre, né? Porque mãe, a gente diz, mãe só é uma, né? Agora pai, aí a pessoa acha muito pai, né? Mas mãe só é uma. E nós temos que saber que quem tem mãe, aquele que tem mãe ainda, agradeça e cuide da sua mãe, porque é muito importante uma mãe na vida da gente. Assim, quando a minha mãe partiu, eu sofri muito, né? Sem minha mãe, mas eu sou grato a Deus, né? Porque eu ainda não conhecia Jesus, né? Aí quem não conhece Jesus sofre muito. E aí quando eu conheci Jesus, aí a minha vida mudou. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Marciane, logo após vamos ouvir a missionária também. No meio da missionária, vamos servir o Senhor com as nossas ofertas. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Aleluia. glória. Aleluia, Deus. Deus é verdade. Oh, aleluia. Deus é Glória a Deus. Você chorou, você pediu,
vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando orava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. E no meio da gente é o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando orava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Amém. Espera só um pouquinho. Antes da missionária cantar, nós vamos ouvir uma homenagem para as mães. O irmão Michael tem uma homenagem aqui para falar para as mães. Viu? Logo após a missionária estará louvando e nós vamos servir o Senhor quando ela estiver louvando. Tá com a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos da paz do Senhor. Irmão, eu preparei uma homenagem aqui para o Dia das Mães, que nós sabemos que as mães são tão especiais na nossa vida. E a palavra mãe é uma palavra sagrada que tem vários significados muito bons que faz parte da nossa vida. Porque sem a nossa mãe, nós não somos nada. Que é a nossa mãe que aconselha o bem. Glória a Deus. A homenagem dele. Uma mãe tem o prazer de amar seu precioso bem, que é o filho, que é concedido por Deus. Uma mãe que tem o maior esforço de educar, mostrar a realidade da vida para o filho, ter grande carinho, enorme. Uma mãe que pensa bem, nunca desiste do seu papel lindo, é protetora todo o tempo, cuidando da forma especial, com amor e carinho,
Uma mãe que tem seu sonho em silêncio, mesmo passando por dificuldade, não deixa de ser mãe. Segue a meta até o fim da vida, feliz. Uma linda mãe que tem seu papel que Deus deixou. Tudo é possível uma mãe sentir forte e ter uma vida cheia de paz, com um semblante lindo fluindo no rosto. Uma linda mãe merece tudo, viver feliz e com imensa alma fortalecida, cheia de energia positiva, vindo de Cristo. Frase: a felicidade de uma mãe é viver seu momento amando o seu filho, dando o maior carinho e amor puro. Amém. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus. Deus te abençoe, Maico. Viu? O Maico, a gente observa que ele tem assim um dom, né? Tem umas palavras bonitas. Deus dê todo o sucesso da vida. Deus abençoe. Glória a Deus. Cumprimentar mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Amém, gente? Quero cantar uma canção que eu cantei pela manhã, que fala Deus cuida de mim. Vamos todo mundo cantar junto, né? Amém, gente? Glória a Deus. Nós servimos um Deus que sempre supre as nossas necessidades e cuida de nós em todos os momentos. Amém? Tua casa,
casa, Jesus. Não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Glória a Deus. Aleluia. Essa oportunidade eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvar a Deus pela vida de cada irmão que faz presente na noite de hoje. Louvar a Deus pela vida do meu amigo William, que está hoje conosco aqui, nos visitando. Convidei o rapaz para vir aqui, um homem duro. Ele continua abençoando a bendição de Deus. E juntos estamos aqui reunidos para louvar e exaltar o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus esta noite. Os irmãos estão felizes com a perto do irmão William, essa verdade, com glória a Deus. Glória a Deus. Sinta-se à vontade, irmão William. Êxodo, capítulo de número 3. Vamos ler alguns versículos do capítulo número 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Ei, crianças. Versículo 3: Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E saindo o Senhor, certamente via a aflição do meu povo que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço meu sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também veio a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. Até o versículo 10 nós temos lido, amém? Os irmãos podem sentar, ficar à vontade. Nós não vamos prolongar, né? Eu queria louvar a Deus pela vida da irmã Maria, que está aqui hoje. Irmã Maria, tem um brinde ali para a senhora, viu? A senhora não recebeu o brinde de manhã, mas agora à noite vai receber, né? A Rosena também vai receber, até o William vai receber, porque o William não veio de manhã, mas vai para o brinde, viu? Em nome de Jesus. Amém? Amados e queridos irmãos, nós temos aqui um texto bíblico bastante conhecido da igreja, aonde conta-se a história de Moisés. Mas para nós entendermos um pouco sobre a história de Moisés, irmão João Batista, nós temos que voltar um pouco antes no livro de Gênesis, aonde conta-se a história de José. Para quem não sabe, José, ele era um dos filhos de Jacó e um dos filhos mais queridos de Jacó, porque era o filho da sua velhice. Sendo filho da sua velhice, ele era mais mimado, né? Geralmente os caçula, né, os filhos caçula, são os mais mimados pelo pai, aonde o pai ele dá mais atenção
atenção porque ele está pequeno, que é o menor, né? Não é que o pai não ame os outros, a mãe não ame os outros, mas é porque sempre o filho caçula tem que ter mais uma atenção, né, irmão Marcelo? E nós vimos aqui que José, ele se destaca entre seus irmãos, irmã Elzimar, e ele é colocado de lado, ele é rejeitado pelos seus irmãos de tal forma que ele foi vendido para a terra do Egito como escravo. Todo mundo sabe a história, lá José se destacou, em tudo que se era colocado José se destacava, de tal forma que José chegou a ser o governador do Egito. Ora, José, pelo projeto de Deus, irmão João, ele se torna governador do Egito para uma providência divina para com o povo de Deus. Ora, o povo de Deus era Jacó e seus descendentes. E agora a família de Jacó desce para a terra do Egito. E descendo para a terra do Egito, ali eles estão em uma abastança de comida, estão ali sendo supridos pelas suas necessidades. Porém, há-se ali agora um contexto bíblico, uma história onde cresce-se a descendência dos judeus, dos hebreus, ali na terra do Egito. Passa-se os anos e agora morre José. Morrendo José, também morre Jacó. E toda aquela descendência das filhas de Jacó, eles morrem, eles se terminam e eles ficam agora desconhecidos em uma terra alheia. Ora, porém, o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome de Jeová, ele não é esquecido, porque logo Deus se apresenta a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então o nome de Deus é eterno. O nome de Deus, ele não desaparece por personagens bíblicos, Abraão, Isaac e Jacó. Porém agora há-se ali um crescimento dos hebreus no meio da terra do Egito. Com esse crescimento, irmã Marciana, vai-se agora surgir-se digamos assim, um ciúme, um cuidado do rei do Egito, do governador do Egito com aquele povo, porque aquele povo estava crescendo mais do que o próprio povo egípcio, de uma tal forma que o rei do Egito, ele decreta a matar todos os meninos que nascessem das judias, todos conhecem a história, todos conhecem a história, pode até falar um pouco dessa mãe, Joquebede, a mulher que era mãe de Moisés, e ela tem uma ideia, consegue amamentar Moisés 3, 4 meses, aí ela tem uma ideia, se eu ficar com esse menino aqui, ele vai começar a chorar, as pessoas vão ouvir a sua voz, os perseguidores vão ouvir a sua voz e vão matar ele. Então ela tem uma ideia, ela percebe-se que no rio Nilo, a certa hora do dia, as princesas do palácio, elas tomavam banho, elas estavam ali se lavando. E ela combina com Miriam, vamos colocar o nosso filho, meu filho Moisés, o teu irmão, dentro de um cesto, de um junco, e descer ele no rio Nilo. Porque se as princesas se agradar dele, olha o risco que ela tem. Se as princesas se agradar dele, ele não morrerá, ele será bem criado. De uma tal forma que quando Moisés desce no cesto, as princesas estavam se lavando, e uma das princesas que estava ali, ela era filha do rei do Egito. E quando eles pegam aquela criança do rio Nilo, se agradam da formosura do bebê. Se agradando da formosura do bebê, elas pegam e pedem alguém para cuidar dessa criança. Detalhe, essa criança volta para os braços da mãe que botou ela no rio Nilo. Glória a Deus. Ou seja, perguntaram por alguém para amamentar a criança. Logo Miriam se apresenta aos pés das princesas. Eu conheço uma mãe, pois leva ele, coloca lá, ele é criado com a própria mãe, sendo que ele se torna filho da princesa, da filha de Faraó, filho da filha de Faraó. Mas só que ele não cresceu ali com a sua mãe Joquebede. Com certeza Joquebede, irmão João Batista, conta-se a história de Deus para ela e a sua descendência.
Todo mundo conhece que Moisés cresceu ali, e quando ele viu alguém apanhando, sendo castigado nos seus irmãos, ele luta com um soldado egípcio e o mata. E alguém vê e denuncia ele foge para a terra do deserto, para o deserto. E quando ele está ali, ele se casa novamente, ele chega ali na terra do deserto, ele chega, irmão João, com 40 anos. Ele passa depois mais 40 anos trabalhando ali no deserto, ali na região, e aí agora, com 80 anos, ele tem um encontro com Deus. Detalhe, nunca é tarde para ter um encontro com Deus. Glória a Deus. Nunca é tarde. Ah, eu estou velho, tá não. Ah, eu estou acabado, não tá não. Sempre há uma esperança para o ser humano se encontrar com Deus, ainda que ele esteja vivo. Se tem vida, há esperança. Moisés agora ele tem ali uma peleja, uma conversa com o próprio Deus, sendo representado pelo anjo que estava ali na sarça. A sarça ardia, mas não se consumia. A Bíblia diz que é o anjo do Senhor. Aqui nós temos uma forma teofânica de Deus se apresentar, irmão João. Deus se apresenta dentro do anjo. É uma teofania, a junção de um anjo com Deus. Deus, fania, junção. Anjo com Deus. Deus está se apresentando através de um anjo, o anjo do Senhor. Toda vez que você ouvir a expressão anjo do Senhor na Bíblia, é uma teofania. É a forma de Deus se apresentar para o homem, através de um anjo. E agora ele tem uma peleja com este anjo. Detalhe, quantos de nós temos peleja com Deus? Deus diz assim para ele, vai. E tu, não, eu não posso ir. Fica arrumando desculpas. E o tema da mensagem de hoje não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa para fazermos a vontade de Deus. Não tem desculpa para fazer aquilo que Deus te manda fazer. Porque não tem. Quando você se ficha numa firma que a empresa te coloca em uma função para você exercer, e você não está exercendo da forma que é para ser, o seu gerente, o seu encarregado, ele não aceita desculpa. Não aceita. E quando Deus convoca Moisés, irmão, a cena, Moisés vai com todas as desculpas possíveis. Versículo de número, a primeira desculpa, abra sua Bíblia aí. Versículo de número 11, capítulo 3, versículo 11. A primeira desculpa que Moisés vai dar para Deus. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? A primeira desculpa que Moisés dá para Deus é, irmão Silvana, dizer: eu não sou capaz. Quem sou eu? Eu não sou capaz. Não, eu não dou conta. Que conversa é essa? Quem está te capacitando é Deus. Quem está te capacitando é Deus. Se Ele está te mandando fazer, é porque Ele está te capacitando. E Ele estava capacitando Moisés. Moisés estava ali, rapaz, quem sou eu? Porque tem esse negócio de a gente achar, eu sou da família humilde, sou uma família mais pobre, sou de um bairro que não é bem visto pela sociedade, sou da periferia de Imperatriz. Tem essa história. Quem sou eu? Você é alguém que Deus quer usar. Você é alguém que Deus quer usar para o crescimento do reino de Deus. Pastor, é para o meu crescimento? Não. É para o crescimento do reino de Deus. A Bíblia diz que eu diminua e Ele apareça. O apóstolo Paulo diz que eu diminua e eu apareça. E Deus apareça, né? Muita gente confunde o púlpito de uma igreja com palco. Muita gente. O púlpito de uma igreja não é palco. Quando você chega no púlpito da igreja e vai estar ali, você tem que se esvaziar e deixar adoração ao Deus verdadeiro. Se esvazie e deixe toda adoração, toda palavra pregada que seja para glorificar o nome de Deus. Então
Então Moisés diz, eu não sou capaz. Agora Deus vai conversar com ele. Né? Capaz do que, rapaz? Você é alguém que Deus quer usar para